eu vejo teólogos, aqui eu vejo pessoas preparadas que Deus tem usado também. Mas o nosso Deus, ele é assim. Ele usa quem ele quer. Ninguém precisa ter título para ser usado pelo Senhor. O maior exemplo é o Senhor Jesus, né? Veio numa manjedoura, poderia ter vindo o rei, né? Ele, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas de que forma ele veio? De uma forma tão simples. E quando a gente prepara a palavra, o Senhor, eu tenho aprendido isso com o meu Senhor e Salvador Jesus, que o Senhor, ele não está preocupado com a performance humana, sabe? De você ter eloquência no falar. Ele não está preocupado com isso. Ele quer um coração rendido. Ele quer uma pessoa que obedeça, que tenha um coração quebrantado. E que nessa manhã a gente possa entender isso, irmãos. Que nós possamos entender isso, que o Espírito Santo de Deus ministre a cada coração. E que você se preocupe em ouvir a voz do Senhor, e não a voz de Débora. Amém? Então, eu gostaria que você pudesse abrir aí a palavra em Mateus 16, versículo 13. Nós vamos ler do 13 até o 17. Amém? Já está aí? Então, diz assim, ó. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizei que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Amém? Irmãos, eu gostaria de refletir então com os irmãos nessa manhã sobre essa pergunta que Jesus fez aos seus discípulos. Mas eu gostaria de estreitar essa pergunta. O Senhor Jesus perguntou aos seus discípulos: mas vós, quem dizeis que eu sou? E aí eu gostaria que você pensasse, se Jesus falasse hoje para você: e você, quem diz que eu sou? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso nesta manhã. Se a gente for observar o contexto desse texto aí, a gente vai observar que antes desse diálogo que Jesus teve com os seus discípulos, ele convivia com os seus discípulos haviam visto muitas coisas que Jesus havia feito, sinais, maravilhas, Jesus havia curado, Jesus havia expelido demônios, Jesus havia ensinado, Jesus havia feito tudo isso Jesus havia feito. Esses homens poderiam, então, responder rapidamente: oh, nós já sabemos, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, tu és o Salvador. Eles tinham visto tanta coisa, mas foi feita a pergunta. E apenas um recebeu a revelação para responder. Porque não é uma revelação humana. O conhecimento de Jesus é uma revelação que vem do alto, que vem do céu para nós. E aí a gente fica pensando, esses homens, eles almoçavam com Jesus, eles jantavam, Jesus repousava, eles estavam repousando, Jesus estava no monte, eles estavam no monte. Onde Jesus estivesse, eles estavam lá. Então, eles estavam o quê? Recebendo. Em Mateus 14, 12, 15 e 32, conta aqui que Jesus multiplicou 2 vezes, por 2 vezes, que consta na palavra, né? Porque existem muitos sinais que não foram escritos, né? Então, Jesus fez muita coisa. Então, eles viram 2 vezes Jesus multiplicando pães, Jesus andando sobre o mar. Sobre o mar. E não era qualquer mar, era o mar em fúria. Era o mar em fúria. A Bíblia diz que as ondas, né, vinham e batiam, eles, e vamos morrer. Não. Mas Jesus vem sobre o mar. Então, isso prova que o Senhor é Senhor de toda e qualquer circunstância,
sobre a natureza, sobre aquilo que está acontecendo na sua vida, sobre aquilo que está te atormentando, sobre aquilo que está trazendo insegurança para você. Ele é sobre tudo isso. Amém? Eles viram pessoas sendo libertas, então receberam ensino, sinais suficientes para falar: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas, apesar de tudo, só a revelação do alto pôde responder essa pergunta. Irmãos, essa revelação, ela não vem de tradições humanas. Não vem. E nós vamos entender isso. No capítulo 15, se você puder ver aí, no capítulo 15, que é pequenininho o espaço. Vou pondo aqui, irmãos. No versículo 15, no capítulo 15, versículo de 1 a 9, diz assim: Então vieram de Jerusalém, olha só, então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Eles, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Jesus, ele fala muito direto. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O que eles faziam, irmãos? Aqui existe uma explicação. O que eles faziam? Se alguém quisesse se livrar da responsabilidade de cuidar dos seus pais em idade avançada, era só fazer uma falsa declaração de que seus bens pertenciam ao templo. E chamava isso de corbã, que significa oferenda. Né? Então, eles faziam lá, davam o jeitinho, olha, o jeitinho brasileiro, né? Só, nessa época já tinha o jeitinho, eles davam um jeitinho, né? Para poder escapar da responsabilidade. Então, eles faziam um combinado lá com os escribas lá do templo, né? E para se isentar da questão de cuidar dos pais, aí eles pegavam, não, tudo é oferta, tudo que eu tenho é oferta para Deus, oferta para Deus. E os pais ficavam lá desamparados. Isso era desonrar, porque pai e mãe, enquanto eles viverem, precisam da nossa honra. Precisamos honrá-los enquanto eles viverem. Então, tinha esse jeitinho, né, que eles davam lá. Né? E aí, quando eles saíram, veja bem, eles saíram de Jerusalém, foram até Genezaré, que é onde, eu olhei no mapa, é longe. Então, esses religiosos, olha a preocupação deles. E não pensem que eles estavam ali para ouvir de Jesus e falar: ai, Senhor, eu não me rendo aos seus pais. Não era, não. Era um coração endurecido. Porque, muitas vezes, as tradições endurecem o coração da pessoa. A pessoa não consegue ver, sabe? E aí, a Bíblia diz que eles saíram de Genezaré e foram lá só para ouvir. Imagine, ouvir isso da boca de Jesus. Vocês são falsos. Vocês são hipócritas. Por quê? Porque vocês estão invalidando o mandamento de Deus. E estão querendo cobrar que os meus discípulos não lavam as mãos antes de comer. Aí Jesus depois, quando a gente segue, né, aqui o capítulo 15, Jesus fala: o que contamina o homem, né, não é o que entra, é o que sai. É o que está no teu coração. Isso sim é o que contamina o homem. Né? E a palavra de Deus, eles tinham o conhecimento dos mandamentos, eles conheciam, irmãos, eles conheciam os mandamentos de Deus, mas estava só aqui, na mente, né? Não estava nas atitudes, no coração sincero. Então, não havia interesse de praticar.
Quando o conhecimento da palavra não faz diferença na minha e na sua vida, de que adianta? Jesus não falou? A palavra de Deus não fala? Em Tiago 1:22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Isso é muito sério, porque muitas vezes, nós comentamos isso ontem no curso do Mulher Única, a gente estava ali no nosso curso, né, que é um pequeno grupo, e a gente estava falando justamente disso, da necessidade, né, de a gente não ficar só falando, mas da gente viver. É o principal. E viver em amor. Viver em amor. Porque o amor é o vínculo da perfeição. Então, nós precisamos disso, irmãos. Mas, em contraste a essa religiosidade desses fariseus e desses escribas, se você seguir, você vai ver uma mulher cananeia. No versículo 21 do capítulo 15, nós vamos ver aqui, olha só, a partir do 21, diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: despede, despede, pois vem clamando atrás de nós. Olha só, irmãos. Vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, é grande a tua fé. E desde aquele momento, a sua filha ficou curada, ficou sã, foi restaurada. Olha, irmãos, essa mulher, quando a gente vai até Jesus, Jesus não nos lança fora. E essa mulher mostrou a humildade de uma pessoa que reconhece quem Jesus é. Que ele tem autoridade, e ele tinha autoridade para curar sua filha, que é uma mãe. Ver uma filha doente já é difícil. Você imagina, tomada por demônio. Você imagina a angústia dessa mulher. Mas essa mulher, ela não era da casa de Israel. Ela era sírio-fenícia, ela era grega. Ela era daquela região lá, da Felícia. Por isso que Jesus não lhe deu palavra, ele estava testando a fé. Até onde iria a fé daquela mulher? Porque por muito menos as pessoas se decepcionam. Ah, porque Deus não me respondeu. Ah, porque eu pedi isso para Deus e até hoje eu estou orando, nada acontece. Olha o exemplo para nós aqui, irmãos, dessa mulher. E o Senhor não lhe respondeu palavra, mas ainda assim ela não desistiu. O que ela fez? Ela adorou. Ela adorou. Ao reconhecimento de quem Jesus era. Que diferença dos fariseus e dos escribas, hein? Pessoas que conheciam, mas só conhecer na mente não faz a diferença. Que o Senhor nos ajude. Que a gente tenha essa compreensão verdadeira e profunda. Profunda. Porque essa revelação só o Espírito Santo dá para nós. Em Mateus 11:28, Jesus diz assim: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu gosto de uma frase que diz assim: tem descanso que acontece quando o corpo se deita. Outros, quando o joelho se dobra, né? Porque esse descanso que Jesus
está dando aqui, vinde a mim, cansados e sobrecarregados. Porque no caminhar da vida, a gente não fica sobrecarregado? Como, né? São tantas coisas, tantas tribulações, tantas decepções. É muita coisa, a gente fica sobrecarregado. Mas a maior sobrecarga que uma pessoa pode ter é o pecado na vida dela. É o pecado. O pecado vai te fazendo definhar, sabe? Como o salmista diz, enquanto eu calei, o meu pecado, os meus ossos, o quê? Secaram, não é? O pecado. É dessa sobrecarga que Jesus tem alívio para cada um de nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Eu gosto daquela cena, sabe? Que a dona de casa pega uma esponja assim, com um alvejante, vai passando, que maravilha, vai ficando tudo limpinho. Olha, que maravilha estar num lugar limpo, não é? Mas muitas vezes o pecado quer que você se mantenha no lugar sujo. E é isso que Jesus não quer. E ontem nós comentamos, existem pecados de estimação? Tem. Pecado de estimação. A pessoa nem percebe, está pecando. A consciência às vezes já foi aqui, ali, como a Bíblia diz, né, cauterizada. Não. Precisamos ir para os pés de Jesus e clamar, assim como aquela mulher. O Senhor não respondeu palavra para ela, mas ela não desistiu. Que você não desista de buscar a Deus e saber o que Ele tem para a sua vida. Um propósito eterno para nós, para cada um de nós. Ele nos chama pelo nome, irmãos. Se Ele conhece as estrelas e chama cada uma pelos seus nomes, imagina você. Imagina você. Se dobrar. Quem se dobra para confessar o pecado com o coração sincero, reconhecendo a autoridade de Jesus, o poder que Ele tem, esse recebe o perdão. Esse recebe a misericórdia. A Bíblia diz, em Eclesiastes 3:1, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Existe eternidade no seu coração e no meu coração. E aí eu vou pedir licença, vou usar o exemplo do irmão Levi, né? Quando ele veio aqui naquela capacitação dos professores. Que bênção, irmãos, que bênção, coisa boa. Como é bom receber a palavra de Deus, né? Eu me alegro muito. E aquele irmão, ele deu um exemplo, vou dar o exemplo dele, tá? Não foi eu que criei esse exemplo, não. Ele desenhou um coração e ele fez assim um espacinho que era a eternidade. E aí ele começou a perguntar para a gente, o que mais tem no nosso coração, gente? Aí o pessoal começou a falar. No meu coração, são as preocupações. Ele foi anotando lá no quadro. O que mais tem no seu coração? No meu coração tem feridas. Tem também feridas. Tem uma porção, pense aí o que tem no seu coração. Pense aí. Mas Deus colocou a eternidade no coração do homem. E esse espaço da eternidade, só Ele pode preencher. Ele é o Deus eterno. Você pode ter título, você pode estudar e deve estudar, você pode se preparar, você pode fazer um curso de oratória, você pode fazer o que você quiser e desejar. Mas esse espaço, só Deus pode preencher. Só Jesus pode preencher. Porque Ele é o Deus eterno. Ele é o Deus eterno. Só Ele tem isso. Não é aquilo que você possa fazer, mas aquilo que Ele já fez. Porque Ele já entregou o Filho dEle. Né? Ele já entregou. Antes da pergunta feita aos seus discípulos, Jesus ele fez uma advertência que certamente serve para mim e para você hoje. Vamos ver qual foi a advertência? Isso está em Mateus 16:6. Versículo 6, não sei se vai dar para aparecer, mas eu vou ler. E Jesus lhes disse, vede,
Acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí Jesus ele vai explicando, tá? Porque estavam pensando que ele estava falando de pão. Mas Jesus não estava falando de pão, porque eles não tinham pão na ocasião. Aí eles estavam falando, será que Jesus está falando do pão? Não, porque a gente não tem pão aqui para comer. O que nós vamos fazer? Mas não era isso, não. Jesus estava falando de outro fermento. Aí Jesus ele vai explicando. Aí quando chega no versículo 12, ele fala assim, então, depois que Jesus explicou, eles entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então, irmãos, qual será que era esse fermento, hein? Dos saduceus e dos fariseus? A palavra de Deus mesmo fala. Sabe qual que era o fermento deles? A hipocrisia. Isso está em Lucas 12:1. Lucas 12:1. Posto que miríades de pessoas se aglomeravam. Então, Jesus, uma porção de gente, tudo se acotovelando, sabe, todo mundo querendo ouvir Jesus. Eles queriam ouvir Jesus. Estavam lá. Muitos por causa do que Jesus dava depois, né? Jesus dava o alimento espiritual, depois ele dava o alimento físico, né? Então eles estavam lá, né? Tem gente que vem, mas quer, né? Muito bem. Mas aí o Senhor foi explicando para eles. E aí aquele povo se aglomerando, aquele povo se atropelando, aí Jesus virou-se para quem? Para os seus discípulos. E aí o que ele falou? Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A hipocrisia. Eles eram pessoas que estavam sendo reprovadas por Jesus. Porque tradição não apresenta Jesus como ele é. Humana, tradição humana. A tradição dos anciãos, eles estavam preocupados ali, era com lavar a mão. Mas não era lavar a mão, era para dizer que eles eram mais santos, sabe? Nós nos lavamos, somos mais espirituais, sabe? Não. Mas Jesus conhecia o coração, ele conhece o seu coração. Ele sabe por que você está aqui. Ele sabe, ele tem um plano. E o plano dele está desde antes da fundação do mundo. Está lá na eternidade. Jesus. Jesus. E aqui o verbo, né, encarnado, que é Jesus, a palavra viva, que está aqui nessa manhã, que se move entre nós através do seu Espírito e que quer retirar de nós todo o embaraço, que muitas vezes a gente fica ali embaraçado e a gente quer fazer do nosso jeito. E a gente, irmãos, eu amo o Senhor, porque o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Ele não está preocupado com o que eu estou vestindo. Ele não está preocupado com isso. Se eu tenho milhões na minha conta, ele não está preocupado com isso. Estou preocupado se eu estudei lá. Tudo é bom, tá? Entendam isso, tá? Mas eu estou falando que para a eternidade isso não tem valor nenhum. 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 Então, eles foram reprovados. Hoje em dia, se Jesus estava falando para os discípulos, vocês tomem cuidado com o fermento deles. Vocês podem ser influenciados. Porque o ser humano é muito influenciável, né? Você sabe, né? É muito. E aí, o Senhor estava falando, acautelai-vos. Dessa tradição deles aí. Muitas vezes as pessoas estão preocupadas com as filosofias humanas. E a pessoa dá ouvidos a isso. Isso vem em primeiro lugar. E isso aqui é, isso aqui. O que o mundo fala, irmãos? O mundo fala muitas coisas. Então, em Colossenses 2:8, diz assim, ó, cuidado, cuidado. Isso é para mim e para você, para a igreja do Senhor Jesus. Isso é para a ovelha de Cristo, que ouve a voz de Jesus. Não é para todo mundo. Não é para o mundo que Jesus está falando isso. Ele está falando isso para nós. Que um dia a gente entendeu, entregou, se rendeu. Sabe? Rendição. Jesus, estou aqui. É isso. Entrego a minha vida. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo.
E aí eu paro para pensar, e você poderia pensar também. O que o mundo tem tentado impor na nossa vida? O quê? O que a palavra diz sobre o casamento? O que a palavra diz sobre família? Nós estamos no mês da família, né? O que a palavra diz sobre família? O que a palavra diz sobre o seu corpo? O que a palavra diz sobre o seu corpo? Porque é importante você saber o que a palavra diz, para que quando a mentira do mundo vier, eu fiquei sabendo que, não sei em que país aí, eles estudam a nota de dinheiro, a verdadeira. Então, eles estudam. Acho que é nas fronteiras, para saber se é falso, se é verdadeira. Eles não estudam a falsa. Eles estudam a verdadeira. Então, eles pegam a verdadeira, eles veem, tem marca d'água, tal, não. Essa aqui é a verdadeira. Então, quando chega a falsa, eles já sabem muito rápido. Eles olham e dizem, isso aqui é falso. Isso aqui não está valendo nada. Sabe? Então, para que a gente entenda isso, nós precisamos conhecer o que? A palavra. A palavra. Bom, mas voltando aqui à pergunta de Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus estava na boca do povo. Jesus estava na boca do povo. O povo estava falando lá. Jesus, né, ele é um profeta. Não, é Elias. Não, quem ele é? Será que ele é Jeremias? Mas aí Jesus vira para quem está com ele. E vocês? Quem dizem que eu sou? Em João 6,35, não sei se pode pôr aí, João, por favor. João 6,35. Jesus, ele declara quem ele é. Ele diz assim, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede. Amém? Glória a Deus. Jesus é o pão da vida. Se você se alimentar desse pão, jamais você terá fome. Por isso que quando aquela mulher, lembra dela, a cananeia que eu falei? Quando ela foi falar com Jesus, Jesus falou, não é bom tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Ah, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos filhos. Olha a humildade. Ele é o pão da vida. Ele declarou que ele é o pão. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê no seu coração? Lembra da eternidade? A eternidade está no coração do homem. Você pode procurar o que você quiser. Você pode ir para onde você quiser. Mas é esse vazio aí no seu coração, só o eterno pode preencher. E que nós possamos dar ouvidos, irmãos, à voz do Senhor. Você está respirando? Você está vivo? Nós acabamos de orar aqui, né? Pelo pessoal lá do sul. Quantas famílias dizimadas. Pessoas, elas sabiam o que ia acontecer? Elas não sabiam. Você não sabe o dia que você vai sair daqui? Eu não sei o dia que eu vou sair daqui. Por que não ouvir a voz do bom pastor? Por que não ouvir a voz de Jesus? Ele te ama. Ele nos ama. Ele nos quer pertinho dele, irmãos. É assim que ele quer. Muitas vezes nós buscamos nas coisas dessa terra coisas para saciar um vazio que nada nem ninguém vai poder saciar. Jesus, ele declarou, ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é a videira verdadeira, ele é o verbo, o Logos, ele é a palavra que se fez carne. Ele é Deus. Ele falou, eu e o Pai somos, ele é Deus. Ele é Deus. Ele é o Salvador. Ele é o Senhor. Ele é o bom pastor. Tão lindo quando nós vimos aqui o teatro, aquelas crianças que vieram cantar, fizeram um teatro aqui, sabe? Não sei quem estava aqui. E aí teve um momento que eles fizeram a encenação, o pastor, né? Tinha as ovelhinhas aí, as 100 ovelhinhas, mas de repente uma resolveu tomar o rumo dela, como se ela soubesse para onde ela estava indo.
Que ovelha tem isso, né? Diz que não sabe, ela vai indo, nem tem noção do perigo. E aí uma criança lá, vestida de pastor, foi lá, pegou um cajado, aí veio a ovelhinha, trazendo a ovelhinha pelo pescoço, trouxe. Cuidou dela, né? O bom pastor fez isso. De repente você está muito ferido. De repente você tem muitas dores. Mas o bom pastor te pega, põe ali o curativo na sua ferida, né? Pega você no colinho dele ali, cuida de você e te ajuda. E te ajuda. E isso é para quem quiser. Porque Jesus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados. Esse peso você não consegue carregar. Mas Deus aguenta. Eu gosto muito de uma música que tem. Deus aguenta. Pode trazer para Ele. Quem chama, garante, irmãos. Quem chama, garante. É o poder dEle. Então, Ele é o Senhor, Ele é o bom pastor. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta. Ele é a porta. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é conselheiro. Lembra a profecia? Seu nome será Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Deus forte. Ele é Emanuel, Deus conosco. Emanuel. Ele é contigo. Ele é contigo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é conosco. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi essa declaração que saiu da boca de Pedro. Ah, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram. Ou seja, o ser humano por si só, mas o Espírito Santo, ele trabalha, né? Ele trabalha no meu coração, no seu coração, e ele vai trabalhando, e ele vai fazendo. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Amém? Então, irmãos, que nessa manhã você possa refletir. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? E vós, quem dizeis que eu sou? E essa revelação vai chegar na tua vida quando você realmente se humilhar diante do Senhor e falar, Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero, Senhor. Eu quero viver para te agradar. Essa deve ser. Então, irmãos, que o Espírito Santo de Deus revele a cada um em particular. Particular. Porque quando Tomé não estava naquela sala, naquele recinto, quando Jesus falou, então coloca aqui a mão, coloca aqui a mão do meu lado, veja aqui os cravos. Sabe o que ele falou? Rei meu e Deus meu particular. Então é isso. É no particular mesmo. É aí dentro do seu coração. O Deus eterno tem coisas maravilhosas para a tua vida, para o teu coração, para a tua existência. Não fique se alimentando de migalhas que o mundo oferece, porque são migalhas. Se alimente do verbo, da palavra de Deus. Se alimente daquilo que Ele tem para dar para você. Pois Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A vida eterna é uma pessoa. A vida eterna é Cristo. Em você, em mim. Ele é a vida eterna. Amém? Então, gostaria de chamar o pastor, que cada um de nós possamos refletir nessa palavra. E vós, quem dizeis que eu sou? Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Quem é Jesus para você? Coração quebrantado, foi o que a Débora começou aqui dizendo, contrito e obediente. Sabe quem é Jesus? Gostei dessa analogia que ela fez com alguém que disse sobre a nota falsa.
É necessário ter conhecimento de Jesus para reconhecer os falsos mestres que existem aí pelo mundo. A falsa nota a gente não estuda, a gente estuda a verdadeira. Os especialistas estudam a verdadeira para saber qual é a falsa. Eles tocam, sentem o cheiro, convivem com essa nota o tempo todo, para identificar qual é a verdadeira de fato. Porque quando chegar uma falsa, essa pessoa já descarta de imediato. Nós precisamos ser esses cristãos especialistas em Cristo Jesus para dizer quem Jesus é. Vamos orar? Coloque sua vida diante do Senhor. O conhecimento que você tem dele, se você chegar à conclusão que é pouco, ainda é insuficiente, e olha que eu chego, às vezes, nos meus pensamentos, nas minhas reflexões com Deus, eu chego a essa conclusão. Preciso conhecer mais e mais quem Jesus é. Se você também tem essa conclusão no seu coração, busca o Senhor agora. Pede a Ele para inundar o teu coração, inundar a tua vida, se revelar a você, porque é Ele que revela todas as coisas. Ele ensinou religiosos, como diz a Débora aqui, trouxe aqui para nós pela palavra. Jesus é a porta. Jesus falava que a esses religiosos, que vocês não entram e não deixam que outros entrem no reino dos céus. Ele ensinou a eles. Ele curou enfermos, curou endemoniados, aqueles que estavam possuídos por espíritos malignos que faziam sofrer. E Ele é o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado das nossas vidas, do nosso coração. E a palavra diz que esses pecados são lançados nas profundezas. E Deus vê você, vê a mim, vê a todos nós como novas criaturas, a imagem e semelhança do seu Filho, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra em nossos corações. Obrigado pela Tua igreja aqui, obrigado pela Tua serva, irmã Débora, ó Deus, que trouxe essa palavra aos nossos corações, Deus, que ela vivifique cada um de nós, ó Deus, no conhecimento da graça, a maravilhosa graça de Cristo Jesus, que o Senhor nos deu como presente, Pai, como graça, de fato, ó Pai, a cada um de nós. Que sejamos, ó Deus, essas pessoas, servos e servas do Senhor, que possam, ó Deus, espalhar para todo canto, aonde o Senhor colocar a planta dos nossos pés, que Jesus Cristo é o Deus Filho, o Cristo, Filho de Deus, o único que é a solução para a humanidade, aquele que tira o pecado do mundo. Ó Deus Santo, vivifica a Tua igreja aqui nesta manhã, fale aos nossos corações, que os nossos lares, as nossas famílias, aqueles que ainda não conhecem essa verdade, venham conhecer por meio de nossas vidas. Ser com cada um de nós, ó Pai, nesta manhã aqui, com essa palavra em nossos corações, Pai querido. É a nossa oração, é a nossa súplica em nome de Jesus, Pai. E agora, ó Deus, que nós nos despedimos. Que o amor, o santo amor de Deus Pai, que a graça, a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações, as benditas consolações do Espírito Santo, seja com a Igreja Batista de Bela Vista e com toda a Tua igreja espalhada pela face da terra, sempre proclamando que Jesus Cristo é o Senhor, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe. Logo mais à noite, às 19 horas, culto com a ceia do Senhor. Venham, meus irmãos, vamos participar dessa comunhão para a glória de Deus e para a edificação de vidas. Deus os abençoe grandemente. Após o pós-lúdio, estamos despedidos.